Cá estamos nós. Tudo bem com vocês? Encarando os desafios do momento. Como estão as coisas? Muito bom que a gente permaneça se encontrando. Encontre nessa prática da oração-ação uma prática de reabastecimento, reharmonização, de encontro e de desenvolvimento da sintonia. Viver bem é tomar boas decisões é ter bons valores e boa sintonia. Essa prática, esse costume, essa atenção permanente que a gente, estendendo o ditado popular, diz: diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, eu te direi quem és, que coloca o que a gente é, o que a gente faz na dependência da sintonia estabelecida a partir do que a gente pensa e do que a gente sente. É uma consciência maior do nosso funcionamento, de quem nós somos. E que nos capacita, nos habilita, nos dá instrumentos. Instrumentos de bem viver, de não ficar simplesmente atuando inconscientemente na vida, fazendo, reagindo, tendo uma vida condicionada pelas circunstâncias, pela ação dos outros, pelo pensamento dos outros, e não determinada pelas nossas ações. Nós somos reagentes e não agentes de nossas vidas. Isso tem sido muito complicado, tem sido o mecanismo de aprisionamento e de escravização de todos nós às manipulações, às determinações de atores aos quais nós não conseguimos resistir. Parece a roda viva cantada por Chico Buarque. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Hábitos, crenças, traumas, medos, preconceitos, tudo isso vai como que determinando as nossas palavras, nossas ações e mesmo os nossos sentimentos e pensamentos. Não é? É triste que assim seja, mas é possível que nós, num movimento reflexivo, ou seja, não apenas sendo os atores das nossas cenas, das nossas novelas, dos nossos filmes, mas sendo também os diretores das nossas cenas, aqueles que podem falar: para, começa de novo, faz de novo essa cena. É fundamental que a gente assuma também a direção das nossas vidas. Não sejamos só meros atores, mas diretores das nossas vidas. Não é? Hoje nós vamos falar sobre uma dessas crenças muito importantes nas nossas vidas, que é a crença do julgamento, da punição, a crença que nos coloca como investigadores, acusadores, julgadores e carcereiros para tudo que acontece às nossas voltas.
Isso tem sido fonte de nossa infelicidade, fonte de nossa tristeza, fonte de muitos dos problemas que acontecem nas nossas vidas. Porque é claro que esse sistema não funciona, esse sistema não melhora as pessoas, não nos cura, não nos leva a aprendizado algum. Mas mesmo assim a gente vem sustentando isso não apenas no nível maior, com as polícias, as promotorias, o poder judiciário como um todo, o sistema carcerário, que evidentemente não nos tem transformado a partir dos erros, mas também no nível pessoal. Nós agimos assim o tempo todo. Nós nos ofendemos, acusamos, punimos a tudo que erra à nossa volta. Por quê? Porque as pessoas erram à nossa volta. E quando a gente fala isso, inclui a nós mesmos. Os outros erram conosco, nós erramos com os outros. E nós nos habituamos a acusar, julgar e punir. Ainda que isso tenha produzido tanta infelicidade, acusar, julgar e punir. Aceitando dores que nos são impingidas por não nos julgarmos dignos, e impingindo dores aos outros por não os julgarmos dignos. É um câncer, é uma disseminação da infelicidade a partir de uma crença, de um paradigma que é tão cotidiano nas nossas vidas que se torna óbvio, que se torna obrigatório, que se torna natural. Essa é a crença mais perigosa, aquela que se torna natural, porque nós nem mais refletimos sobre ela. Mas será que existe uma outra maneira de lidar com o erro? Será, meus amigos, que nós podemos vislumbrar pelo menos uma outra maneira de lidar com o erro? Sim. Em primeiro lugar, considerando o erro como parte do acerto. Ninguém acerta sem antes errar, ninguém aprende sem antes errar. O erro é inerente ao aprendizado, ao acerto. Diante disso, uma completamente nova perspectiva se abre para todos nós. Completamente nova. Se todos nós somos desafiados, se todos nós aprendemos, somos instados a aprender, e se todos nós erramos para aprender, não há por que mais acusarmos os outros. Ou, como diz Jesus, quem estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Isso já quebra em grande parte, já tem um potencial transformador da nossa postura acusatória, do bang-bang que virou as nossas vidas, uns atirando nos outros, uns ferindo os outros. Parece aqueles duelos em que se disputa quem saca primeiro, quem atira primeiro, e grande parte das vezes que morrem os dois. A longo prazo, ao longo das vidas sucessivas, sempre morrem todos, sempre se ferem todos, sempre se punem todos e ninguém melhora. Ninguém melhora. Ficamos nesse círculo de vinganças mútuas, onde numa vida eu venho para me vingar, noutra eu venho para ser vingado. Numa eu erro com os outros, na outra os outros erram comigo. E o acerto, quando virá?
Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que o acerto depende de errar. Ninguém começa andando de bicicleta já otimamente bem, ou dirigindo o carro, ou cozinhando, ou limpando, o que quer que seja. Precisamos aceitar o erro como parte. Ah, mas e os grandes erros? O maior erro que já foi cometido ao longo da história, qual foi? Pois é, a vítima, o prejudicado por esse maior erro da história humana, no momento em que estava sendo executado pelo maior erro da história humana, ele disse: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, entender que o erro é parte do acerto, que o erro é uma ignorância, o reflexo, é a manifestação de uma ignorância, expandem, amplificam, atenuam, amenizam essas duas compreensões, as nossas posturas, quebram a crença de que quem erra tem que ser punido. A punição não nos melhora, não nos alivia, só nos apequena, nos restringe, nos aprisiona nesse círculo de vinganças mútuas. Nos aprisiona na dor. E nós estamos na Terra fazendo a transição planetária entre expiações e provas, ou seja, dor, uma era, uma humanidade toda marcada pela dor, o paradigma da dor, a crença na dor, para outra, mundo de regeneração, que longe de ser o paraíso, longe de exigir seres angélicos, mas exige uma crença, uma busca sincera no amor. Qual será a sua crença? Qual será a ferramenta, os óculos com os quais você vê o erro humano, o seu erro e o erro dos outros? Você continua achando que os erros são contra você, que as pessoas quando erram, erram contra você? Por que você me fez isso? Não esqueço um pai que eu atendi uma vez, que era um agressor doméstico ao seu filho, o havia espancado, e eu perguntei por quê, e ele disse: porque ele fez xixi na cama. E diante do meu espanto, ele falou: ah, mas não foi uma vez só. Ele fez xixi na cama e eu falei com ele. Ele fez uma segunda vez e eu gritei com ele. Ele fez uma terceira vez e só me restou espancá-lo. A maneira de nós sairmos desse atoleiro, desse círculo de vinganças mútuas, dessa escravização na infelicidade e na dor, a maneira de nós evoluirmos das expiações e provas para a regeneração, passa necessariamente por esses níveis de compreensão do erro. O terceiro remédio que a gente usa hoje, que a gente propõe hoje, para quebrar essa crença da punição, é que a punição, o erro dos outros não é contra nós. E a fórmula desse terceiro remédio foi dada por Teresa de Calcutá, que disse: o problema da vida nunca foi entre nós e os outros. O problema da vida sempre foi entre nós e nossa consciência, entre nós e nosso coração, entre nós e Deus. As pessoas não erram por nossa causa, querendo nos atingir. O erro que existe à nossa volta não é o erro de quem quer nos atingir. A mãe experiente, cujo filho está fazendo estripulia à sua volta, acalma
o observador dizendo assim: ele só está querendo chamar a atenção. Isso exige uma compreensão, exige um entendimento da imaturidade do outro. Nós precisamos desse movimento para nos libertar da dor. Você quer se libertar da dor? Você quer sair desse modelo expiação e provas, vinganças mútuas, punição, julgamento, acusação? Você quer sair disso? Você já sente esgotado desse modelo? Você está sinceramente querendo encontrar um caminho para se libertar da dor e para se endereçar numa busca constante pelo amor? Graças a Deus, meu amigo. Graças a Deus, minha amiga. Vamos avançar juntos? O convite hoje, como nessa série que nós temos feito, é na oração de São Francisco, que nós estendemos aqui, ou aprofundamos aqui, remetendo a ação dessa oração, porque a oração de São Francisco é uma oração-ação, estendendo essa ação para dentro de nós e fora de nós. Vamos fazer isso? Vamos nos comprometer com a ação na nossa oração? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Um instrumento. Nada nos remete mais à ação do que nos considerarmos um instrumento, porque o instrumento é para uma ação, no caso, uma ação de paz. Onde houver ódio, em mim, à minha volta e no mundo, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Essa é a nossa parte de hoje. Onde houver essa crença, esse culto à ofensa pessoal, onde tudo que acontecer à nossa volta for uma ofensa para nós, que nós desenvolvamos o perdão, a compreensão. Continuando, onde houver discórdia em mim, conflitos em mim, que eu leve a união, a reconciliação. Onde houver dúvida em mim, e nós estamos tão cheios de dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade em mim e no outro. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, quanta tristeza há na humanidade hoje, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Sempre a começar de mim, sempre transbordando para os outros, para a cidade, para o país, para o mundo. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que julgar, do que punir, do que ser compreendido. Amar do que ser amado, porque é dando que nós receberemos. É perdoando que seremos perdoados. É colaborando para a transformação dos outros, especialmente com a nossa limpeza, com a nossa transformação, que nós receberemos ajuda para sermos transformados. Que assim seja.
meus amigos, minhas amigas, que nós nos comprometamos a isso, não é? Mara, Regina, Rosana, Nanda, Rita, Beth, Maria José, Mônica, Orlando, Maria Lúcia, Helena, Janete, Jô, Marcos, Adileia. É tão bom a gente se sentir tão próximo. Precisamos ganhar em compreensão. Ganhar, nos expandir no entendimento, numa visão mais amena. Espalhem essa visão. No meio de tanta guerra, de tanto veneno, de tanta acusação, espalhem a compreensão. Se você entender que essa nossa conversa pode ajudar alguém, compartilhe. Disseminemos luz. Se os outros não nos perdoam, se os outros são agressivos, se os outros são envenenados, sejamos nós aqueles que disseminamos luz. Que assim seja, agora e sempre. Até amanhã, às 18 horas. Graças a Deus.